Glória a Deus, queridos, ao Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é um programa, está sendo transmitido sexta-feira, dia 15, queridos, tá? Sexta-feira, dia 15, é um programa gravado, tá, meus amados? Agora eu vou estar em viagem, mas deixei preparado esse programa para nós concluirmos, né, a leitura deste ano, tá bom, queridos? Nós vamos voltar com o programa no dia 15 de janeiro, com a leitura da palavra. Mas nesse intervalo desse mês eu vou estar ministrando, eles vão estar ministrando, fazendo o programa, mas não da leitura da palavra, né? Fazendo o programa ali com, não na leitura em sequência, né? Mas claro, a leitura da palavra e comentando algumas coisas, tá bom, querido? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor, somente o Senhor é Deus, o verdadeiro, Pai, o único, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, Pai amado. O Deus que nos escolheu, Deus que investiu nas nossas vidas, derramando sobre nós o Espírito Santo, Pai querido. Não há como nós retribuirmos, Pai, ou agradecermos o tão maravilhoso, Pai, o bem que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas nós queremos oferecer a Ti, Senhor, toda a sinceridade, Pai, toda a gratidão do nosso coração, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e o que o Senhor fez por nós é impagável, Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos, Pai querido, em nossas limitações, Pai. Ensina-nos a Te servir, a Te honrar, a Te glorificar, a caminhar contigo, Pai, a fazer aquilo que o Senhor espera que façamos, Pai. Não nos deixe desviar, Senhor, dos Teus caminhos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Não nos deixe, meu Pai amado, retroceder, Senhor, ou parar, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Pai, os Teus filhinhos que estão fracos, que se sentem fracos, feridos, machucados, Pai. Levanta, meu Pai, o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta, meu Pai, a pessoas hoje, Senhor amado, que estão andando nas ruas, Pai querido. Hoje, quando nós caminhamos, vemos, às vezes, alguns moradores de rua, alguns já foram pastores, outros já foram músicos, outros já estiveram na igreja ativamente, de uma maneira ou outra, Pai querido. Em nome de Jesus, levanta, meu Pai, o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Pai. Tira, meu Pai, a Tua igreja do opróbrio, da vergonha, quebra as correntes do maligno, Pai, contra os Teus filhos, Pai, e levanta uma igreja forte, uma igreja que Te conhece, uma igreja que invoca o Teu nome, Pai amado, com sabedoria, com ousadia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Ministério Alicerce, abençoa as igrejas do Brasil e do mundo, Pai. Abençoa, Pai, a liderança, abençoa os pastores, os presidentes dos ministérios, Pai, com temor, com tremor, com humildade, Pai. Que tenha o entendimento de que quem precisa crescer é o Senhor Jesus e nós venhamos diminuir cada vez mais, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa as igrejas, abençoa o povo, Pai. Que o povo não seja firmado em doutrinas de igreja, em usos e costumes, mas que o povo se firme, Pai amado, na sua santa e maravilhosa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, meu Pai, os Teus filhos, Pai, como só o Senhor sabe e pode fazer. Em nome de Jesus, abençoa Israel, Pai querido. Está em guerra novamente, Pai. Abençoa aquela nação, defende, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Abençoa, Pai. Que tenha paz em Jerusalém, que tenha paz em Israel, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que caiam por terra os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa os governos, Pai. O governo do Brasil, Pai. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra toda mentira, todo jugo, todo engano, Pai. Quebra, meu Pai amado, as fraudes, Pai amado. Quebra a injustiça, Pai amado, o suborno, Pai, em nome de Jesus, Pai. Livre essa nação desse mal, Pai. O Brasil já não era mais conhecido como uma nação de corruptos, Pai querido, e agora está voltando a ser conhecido assim. Eu vi, Senhor amado, um noticiário em Portugal falando sobre o Brasil. Que vergonha que deu, Senhor amado, de saber que um ex-presidiário hoje preside essa nação, Pai amado, e alguém que não tem crime de corrupção está inelegível, Pai. Misericórdia, Pai, abençoa essa nação, Pai, estende a sua mão poderosa, Pai querido, e muda essa situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa essa nação, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os empresários, abençoa as famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias e glórias nós Te damos e Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, peguem um copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Meu Pai amado, consagra essa água, Pai. Coloca a Tua unção, coloca o Teu poder, Pai amado, que essa água seja o remédio que Teus filhos precisam, Pai querido. O remédio físico e o remédio espiritual, Pai. Que quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Deus os abençoe, meus amados, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, meus amados. Deixa eu dar um oi para vocês que estão nos acompanhando, né? Pastor Newton, missionária Magna, Deus os abençoe, queridos irmãos de Maringá. O obreiro Giovanni, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Obreiro Giovanni, né? O irmão Alexandro Campo Mourão, a irmã Jaísa, sua esposa, né? O José, a Eliene, o Fábio e a Thaís, a igreja de Campo Mourão, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Veiga, missionária Marli, Deus abençoe, né? Meu pai e minha mãe. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O missionário Luciano vai estar ministrando, queridos, domingo agora, em Matinhos, tá? E o pastor Veiga vai estar ministrando na sede, tá bom, queridos? Dia 24, né? Não, perdão, dia 17, domingo agora. Às vezes eu me confundo um pouco as datas, tá bom, queridos? Então, um abraço, pastor Veiga, missionária Marli, pastor Guilherme, Deus abençoe, de Bituruna, missionária Mauriele, obreira Suela, obreira Marilei, todos os irmãos de Bituruna, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Pastor Lincoln, missionária Mari de Matinhos, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Mandar um abraço aqui para a pastora Cris, a minha esposa, o Pedro, a Nicole e a Esther, Deus abençoe em nome de Jesus. Os meus galardões, o Aguinaldo, o irmão Aguinaldo, a irmã Rose de Matinhos, o pastor Antônio, a irmã Terezinha de Matinhos, Deus os abençoe, todo o povo de Matinhos, tá bom, queridos? Matinhos, litoral do Paraná. Tia Rosana, Deus abençoe, tia, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Obreiro Jefferson, obreira Denise, Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Elizabeth, a irmã Suzana, a irmã Ana Pereira, né? Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo, né? Lá de Guarulhos, nos acompanhando, a irmã Ana Pereira de Pontal do Paraná, Deus os abençoe, em nome de Jesus. A irmã Amelina, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. A irmã Leni, o Tiago, a Daniele, Deus abençoe, em nome de Jesus. O José e a irmã Maria, lá da Paraíba, Deus abençoe, em nome de Jesus. E a irmã Maria Helena, Deus abençoe a irmã Maria Helena, o irmão Raimundo, também sempre conosco. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados, né? Então esse programa está sendo transmitido na sexta-feira, né? Dia 15, a partir das 10h30 da manhã, tá bom? Mas foi gravado na quinta-feira, logo após o programa da quinta-feira. Glória a Deus, queridos, tá? Então eu não vou responder vocês, né? Não vou estar podendo responder vocês. Mas a palavra, nós vamos estar ministrando a palavra, a continuidade da palavra, tá? Orem por mim, queridos, tá? Provavelmente agora eu tô na estrada, né? Tô indo em direção a Cambé, né? Perto de Londrina, perto de Maringá, no norte do Paraná, queridos, tá bom? Então orem pela minha viagem, abençoe a minha vida em nome de Jesus, eu recebo. Jeremias, capítulo 25, queridos. 70 anos de cativeiro. A profecia, queridos, né? Do tempo que eles passariam no cativeiro era 70 anos. Por quê, pastor? Existia um motivo para isso, né? Vamos ler. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Forte isso, né, queridos? Deus vem falando bastante ultimamente, né? Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem vos provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras,
Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas, queridos. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Forte isso, né, queridos? Como Deus tem o controle de tudo, meus amados, né? Porque Deus já sabia que o rei da Babilônia, ele era idólatra, mas ele chamou ele de servo, pastor, sim, para cumprir, servo, porque ele cumpriu o que Deus mandou ele fazer, né? Castigar as nações. Mas ele, no coração dele, Deus não vai obrigar ele a servir. Amém, queridos? Mas depois Deus vai se revelar a ele. É interessante isso aqui. Vou ler de novo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também os da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Cadê a Babilônia hoje, queridos? Onde que é a Babilônia hoje? Não é verdade, queridos? Farei que se cumpram sobre aquelas terras todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Você vê que Jeremias, né, enquanto ele profetizava, ele estava escrevendo esse livro que você está vendo. E ele está meio aleatório, né? Não está cronológico, né? As datas são aleatórias. Ele profetizou em vários tempos, até alguns meses, eu não lembro, acho que 5 meses do cativeiro, né? Então, às vezes está lá, já foi cativo, daqui a pouco você está lendo, Deus está ameaçando ainda que vai vir o cativeiro. Então, ele não está cronológico, né? Não está escrito cronologicamente. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras de suas mãos. Então os caldeus também vão ser escravos, né? Tanto que você vê o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, né? E depois o Império Romano, né? Depois tem um Tártaro, né? Porque daí já não tinha sido escrito isso na Bíblia, mas tem ainda o Tártaro, né? Da Tartária, que não foram tirados dos livros, foi apagado dos livros, né? Você não vê muito Império Babilônico, Medo-Persa, Império Grego também nos livros seculares, né? Os romanos você ainda vê, porque a história de Jesus fala muito sobre isso, né? Mas você não vê muito, né? Muita coisa é apagada, é escondida de nós, queridos, tá? Então a Bíblia é um excelente livro para você estudar a história, queridos, tá? É o melhor livro, é o mais fiel. Amém, queridos? O cálice da ira de Deus contra as nações. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber deles a todas as nações às quais eu te enviar. O profeta ia nas nações profetizar contra elas. Tem que acreditar em Deus e acreditar na proteção de Deus, queridos, né? Que ele vai lá dar de dedo nos reis, não só de Israel, não só de Judá e Jerusalém, no caso, né? Mas também das outras nações. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, à cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, ele foi lá no Egito, Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente e a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon. Onde é que está hoje, querido? Todos esses povos. Os judeus foram levados cativos junto com tantas nações, né? O Egito hoje não é nada. Moabe não existe, Edom não existe,
A Gaza existe ali até hoje, né? E hoje está em guerra com Israel, né? Mas os filisteus hoje já se chamam outras nações, já não é mais filisteus, não é verdade? A Edom, que era uma nação, Moab e Amon não existem mais. Depois dos impérios, né? Do Império Romano, eles não voltaram a ser nação, foram riscados do mapa. O que mais? Tiro, cadê o Tiro? Não tem mais. Cadê Sidom? Não tem mais. Todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e aos reis da terra da além do mar. A Dedã, a Temã, a Bus e a todos que cortam os cabelos nas têmporas. Ó, de novo Deus está falando isso aqui, queridos, né? Todos que cortam os cabelos nas têmporas. Isso aqui era um símbolo de paganismo, né? As pessoas, elas cortavam, né, esses cabelos desta maneira, né? Era um culto a um Deus que não era o verdadeiro Deus. Então isso aqui era uma característica de pessoas idólatras, né? Então hoje você vê bastante que tem alguns cortes aí que são feitos, né? Que é idolatria, queridos, né? E as pessoas não entendem, não, pastor. Você fica vendo demônio em tudo. Não é eu que estou falando, é Deus. E não é a primeira vez que ele fala isso, né? Nós lemos essa semana sobre isso e agora novamente. A todos os que cortam o cabelo nas têmporas. Procura saber o que é isso, queridos, em nome de Jesus, para vocês entenderem, tá bom, meus amados? Os jovens aí, né? Não ficar praticando essas coisas pagãs, né? Essas características pagãs é que as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Mas tá ali, ó. A todos os reis da Arábia, a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade, que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficarei vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirá: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada com brados, contra todos os moradores da terra. Como o eia dos que pisam as uvas, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos cairei como jarros preciosos. Misericórdia, queridos, né, do povo que não teme a Deus, queridos, que age por dinheiro, por ganância. Não são poucos, queridos, infelizmente. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor.
Jeremias capítulo 26, queridos. O Jeremias ameaçado de morte, né? Então ele foi cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer e não era fácil, né, queridos? Não foi fácil. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Versículo 3, bem pode ser que ouçam e se convertam do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição por todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Misericórdia, queridos, né? Você vê que é a mesma coisa com Jesus, né? Ele falava a verdade, queriam matar. É assim que acontece, queridos, né? Quando a pessoa ela vai falar a palavra de Deus, as pessoas elas não querem se converter, elas querem calar o profeta, elas querem fazer o profeta se calar, parar de pregar, né? E é o que estava acontecendo, sempre aconteceu e está acontecendo novamente, ó. Aí eles falaram assim, versículo 9, ó. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló essa cidade, e esta cidade desolada sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Difícil ser profeta, né, queridos? Não é fácil obedecer à voz do Senhor, queridos, mas é necessário. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E teríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Ainda que tiveram temor ali, né? É porque Deus não ia deixar acontecer nada com seu profeta, queridos, né? Naquele momento. Ó, a execução do profeta Urias, né? Aí outro profeta. Também houve outro homem, Urias,
filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe, né? Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então, um foi poupado, um foi morto e o Jeremias, no caso ali, tinha sido poupado, né? Eles profetizavam, parece que no mesmo tempo ali, né? Jeremias capítulo 27, queridos. Os cânzes simbólicos. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, esta palavra a Jeremias. Veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias de cânzes e põe-nos ao pescoço. Acho que a internet está um pouco ruim, queridos, está caindo a imagem aqui. Deixa eu ler isso aqui, queridos, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, versículo 2. Faze uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. Fazer uma coisa e colocar no meu pescoço. Não entendi. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe e aos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores. Acho que está um pouquinho ruim a imagem, queridos, tá? Mas eu vou continuar lendo aqui, queridos, tá bom? Não sei por que tá ruim a imagem. Estou fazendo a gravação, queridos, tá? Tá para ser passado na sexta-feira. Agora voltou. Eu acho que a internet está bem ruim agora, queridos. Bem ruim. E a imagem é feita via Wi-Fi, né? Então ela tá meio um pouco ruinzinha, tá? Travou de novo, ó. Vamos ver. Vamos continuar, pelo menos a gente vai ouvindo aqui, continuando a leitura, tá bom, queridos? Então ele mandou fazer essas tiras de couro, né? E daí envia outra tira de couro, né? No caso dessas cânzes ali, correias de cânzes, ao rei de Edom, ao rei de Moabe, aos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Olha a palavra de Deus. Com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àqueles a quem for justo. É tudo de Deus, quer dizer, ele faz o que ele quer. Ninguém vai dizer para ele o que ele faz, perguntar a ele o que ele faz. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até que também cheguem a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não serviram mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a esta nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não dei ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. Não dê ouvidos a isso, Deus estava falando. Porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandares para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais.
Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, a fome e a peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir o rei da Babilônia? Não dê ouvidos à palavra dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras de vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes dei ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se vos tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Se são profetas, que peçam para mim, né? Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e do restante dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e todo Jerusalém. Aqui já tinha uma parte que tinha sido levado cativo, e tinha uma parte que ainda estava na terra. E Jeremias estava profetizando e eles ainda não acreditavam, queridos. Era complicado, né? Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. E foi o que aconteceu, queridos, né? Quando eles voltaram para reedificar, né? A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Então Jeremias teve uma luta com o falso profeta. Ele profetizava contra os falsos profetas, né? E eles se levantavam contra Jeremias, né? No mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Perdão. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Ele mentiu, Deus não falou isso. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Assim, pois, Jeremias, disse o profeta Jeremias: Amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houver antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra estas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os cânceres do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou.
E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentre 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Jeremias voltou. Você vê, queridos, como que os falsos profetas, eles não têm vergonha. Eles profetizam, eles inventam coisas e eles fazem atos proféticos para convencer as pessoas como se Deus estivesse com eles. Ele profetizou, esse Ananias profetizou, dentro de 2 anos quebraria o jugo, eles voltariam, todo voltaria, e Deus tinha dito 70 anos ao profeta Jeremias. Não disse 2 anos, disse 70 anos. E o profeta Jeremias, amém, que se cumpra isso. Mas entenda que todos os profetas falaram mal contra essa terra. Então você está se levantando chamando de paz. Então você só vai ser reconhecido como profeta se isso acontecer. Aí sim, esse é profeta do Senhor, porque ele falou e aconteceu. Não é porque você está falando como nem papagaio aí falando, inventando coisa, que você vai ser considerado como profeta. E assim as pessoas, elas consideram. Você vê que a pessoa, ela fala o que ela quer ouvir. Não, esse é profeta do Senhor. Esse é ungido do Senhor. Lembra que eu até brinco às vezes aqui. Olha a chave, o cheiro de carro novo, o cheiro da casa nova. Olha, Deus está entregando uma porta, uma bênção, está caindo na sua mão. Eu estou vendo, né? Nossa, isso aqui é profeta, isso que eu quero ouvir, isso que eu preciso ouvir, né? As pessoas não escutam a profecia que eles vêm da palavra do Senhor. Se não está na palavra do Senhor, não é de Deus. Versículo 12. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou as canzas de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo, veio a este, né, Jeremias, a palavra do Senhor dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, canzes de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzes de ferro. Jugo, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste a este povo, que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. A palavra do Senhor se cumpriu, queridos, né? Jeremias 29, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, que estavam no cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, né? Filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, ou seja, vocês vão ficar bastante tempo aí. Então pode plantar pomares que vocês vão comer dos frutos delas. Edifiquem casas e habitem nelas. Não fiquem achando que eu vou tirar de vocês rapidamente daí. Olha o que Deus está falando. Versículo 6. Tomai esposas e gerai filhos. E filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ou seja, tenham uma vida aí. Multipliquem. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Isso aqui é muito forte para nós hoje, queridos, né? Porque... como eu disse, não sei se eu disse hoje ou ontem que eu disse, preguei, porque eu estou fazendo 2 programas juntos, queridos, tá? Nós não somos mais brasileiros.
né? Você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você hoje, na tua nacionalidade é celestial. Você morreu nas águas do batismo, você foi sepultado nas águas do batismo e você nasceu, né, um ser espiritual. Então Deus, hoje nós estamos no Brasil como embaixadores, queridos, tá? E a direção de Deus, o que Deus tem, o mandato de Deus para nossas vidas é: procurai a paz da cidade, da nação, para onde eu enviei vocês, e orai a ela, pela nação. Nós devemos orar pelo Brasil ao Senhor, porque na sua paz nós teremos paz. Não é porque nós não somos daqui que nós não vamos nos importar com esse lugar. Pelo contrário, nós precisamos orar para que haja paz, queridos, tá? Em Jerusalém, em especial aqui no Brasil, que Deus nos colocou aqui. Você que está me ouvindo, está nos Estados Unidos, né? Ore pelo governo dos Estados Unidos, porque Deus colocou você aí para isso. Você que está em qualquer outro país, nos vizinhos, Paraguai, Argentina, orem por essa nação, abençoe essa nação, porque na paz deles também está a sua paz. Vou ler de novo. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Toma posse disso, quer dizer, é muito importante isso aqui, esse entendimento. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Quantos anos? 70 anos, queridos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E olha que lindo isso aqui, queridos. Isso aqui é muito conhecido, queridos. Olha, agora você está vendo o contexto que Deus disse isso aqui, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus está falando: filhos, eu que sei, eu não quero que vocês sofram. Vocês estão sofrendo porque vocês fizeram, pelo que vocês fizeram. Lembrando mais uma vez, queridos, que Deus é justiça. Deus, ele não vai cometer injustiça por causa que eu sou o filho dele, você é filho dele, queridos. Ele não vai deixar a justiça dele, ele vai cumprir a justiça. E ele está falando como um pai, ó: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não fala que eu quero o mal de vocês, eu que sei o que eu quero de vocês. E os pensamentos que eu tenho são de paz e não de mal. E eu quero dar a vocês o fim que vocês desejam. Lindo isso, né, queridos? Versículo 12. Então vocês vão me invocar e passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me achar. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Lembra que Deus está falando isso aqui, queridos? É a carta que Deus enviou a Jeremias ao povo que estava no cativeiro. Forte isso, né, queridos? Isso é para mim e para vocês hoje. Olha esse contexto, queridos, né? Dessa palavra de Deus, né? Dessa carta, né? Eles estavam no cativeiro, queridos, né? Lindo isso aqui, vou ler de novo, queridos, né? Muito lindo isso aqui. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando, pastor? Quando nós invocarmos e quando nós buscarmos de todo o coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, vou ajuntar vocês de novo, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. De onde vos mandei para o exílio. Ou seja, eu vou trazer de vocês para a terra de vocês. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Lembra da visão dos figos, do cesto de figos?
Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Fá-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei, os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor. Todos do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. A maldição é que o Senhor lhe faça como eles, né? Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Nelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que seja encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no trono. Agora, pois, porque não repreendestes a Jeremias ou a Anatotita que vos profetiza? Olha só o que eles fizeram. Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio. Mandou que ia durar 70 anos, porque Deus mandou. Edificai casas nela, habitai nela, plantai pomares e comei do seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não os havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Amém, queridos? Acho que vamos concluir. Deixa eu ver o tamanho desse. É grande esse capítulo. Então vamos ficar por aqui, queridos, então. Amém, meus amados? Vamos continuar de Jeremias, capítulo 30, dia 15 agora, tá bom? Jeremias, capítulo 30, vai ser o programa número 166, esse programa foi o número 165. Vou colocar aqui, dia 15 de janeiro, para mim não esquecer, tá bom, queridos? Nós vamos continuar então de Jeremias, capítulo 30. Glória a Deus, meus amados, muita coisa, né? É pesada essa palavra, mas é necessária. Nós estamos fazendo a leitura completa da Bíblia, né? E você vê como que Deus, ele tratava com o seu povo, ele não queria, todo o tempo chamava ao arrependimento o povo, e o povo não dava ouvidos, queridos, né? Pelo contrário, sempre se rebelavam contra a palavra do Senhor. Hoje não é muito diferente, queridos, né? Acontece muito disso hoje. Então, que não seja eu o rebelde, não seja você o rebelde, mas atenta o teu coração ao Senhor, queridos, né? A palavra dele, e o que você está fazendo é o que vai garantir que você não seja enganado. Lê a palavra do Senhor, invista na leitura, invista na oração, invista no jejum, queridos, invista na intimidade com Deus. E o meu Deus venha te abençoar grande e poderosamente. O meu Deus, o seu Deus. Faz assim com as suas mãos, queridos.
Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento da palavra que foi lida e ministrada, seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa os teus filhos, Pai, que nesse período de férias, Pai, os teus filhos não venham tirar férias de ti, Pai, mas aonde eles forem, eles sejam luz, Pai amado, que a tua luz venha brilhar na vida deles e através da vida deles, Pai, que eles vejam familiares se convertendo, que eles vejam, Pai amado, o teu agir, Pai, que o Senhor possa fazer sinais, maravilhas e prodígios, Pai, adiante desses teus filhos. Em nome de Jesus Cristo eu os abençoo. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Queridos, Deus os abençoe. Fiquem com Deus, amém? Nós vamos entrar num recesso da leitura da palavra, mas eu vou estar fazendo aí alguns programas durante esse mês de dezembro, até o dia 15, né? Conforme me for permitido, tá bom, queridos? Eu creio que depois do dia 1º ali, vou estar fazendo todo dia 10 horas, 10h30, né? Vou estar lendo a palavra, vou estar mostrando os vídeos, vou estar fazendo o programa normal, né? Que esse programa é um programa especial, leitura completa da Bíblia. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, lembrando, essa hora você vai estar vendo esse programa. Provavelmente eu vou estar na viagem, vou estar na estrada. Então, orem por mim, abençoem a minha vida, porque é muito importante. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá bom, queridos? Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.